São 3 horas da manhã. Você está dormindo tranquilamente. De repente, um som absurdamente alto invade o quarto. Não importa se o celular estava no silencioso. Não importa se estava no modo não perturbe. O alerta simplesmente toca. Você pega o celular ainda sem entender nada. E vê apenas uma palavra: misantropia. Agora pensa comigo. Se isso acontecesse com você, qual seria sua primeira reação? Porque foi exatamente isso que aconteceu com milhões de brasileiros. E o mais estranho é que, por algumas horas, ninguém sabia explicar o motivo. Algumas pessoas acharam que era uma guerra. Outras falaram em ataque cibernético. E teve gente que realmente acreditou que era uma invasão alienígena. Mas quando descobriram a verdade, ela era quase tão assustadora quanto as teorias. Existe um detalhe curioso sobre esse tipo de alerta. Você provavelmente já recebeu centenas de notificações no celular, mensagens, ligações, aplicativos. Mas nenhuma delas consegue fazer o que um alerta da Defesa Civil faz. Ele ignora praticamente todas as configurações do aparelho. É como se, por alguns segundos, o sistema dissesse: pare tudo. Isso é importante. E talvez seja justamente por isso que tanta gente entrou em pânico naquela madrugada. Porque nosso cérebro foi treinado para acreditar que, se aquele alerta apareceu, alguma coisa muito grave estava acontecendo. Antes de continuar, você sabe por que esse alerta assusta tanto? Porque ele não é uma notificação comum. Ele foi criado para situações onde vidas realmente estão em risco. Enchentes, barragens prestes a romper, deslizamentos, tempestades extremamente perigosas. Quando esse alerta toca, é porque você deveria prestar atenção imediatamente. Agora imagina: você acorda no meio da madrugada com esse som. Olha para a tela e lê apenas uma palavra completamente desconhecida: misantropia. Naquele momento, a internet praticamente parou para tentar descobrir o que aquilo significava. E quanto mais as pessoas pesquisavam, mais perguntas apareciam. Confesso uma coisa: quando eu vi essa história pela primeira vez, também não fazia ideia do que era misantropia. Então fui pesquisar. E aí a situação ficou ainda mais estranha. A palavra significa ódio pela humanidade. Sim, ódio pelos seres humanos. Agora pensa comigo. Por que um sistema oficial de emergência enviaria exatamente essa palavra? Não fazia sentido. E quando uma situação não faz sentido, nosso cérebro tenta completar as lacunas. Foi exatamente isso que aconteceu. Em poucos minutos começaram a aparecer teorias de todos os tipos: ataque estrangeiro, sistema invadido, experimento, inteligência artificial e, claro, alienígenas. Porque algumas pessoas receberam mensagens ainda mais bizarras: proteja-se, ataque alienígena, humanos, chegamos. Se você acordasse com isso às 3 da manhã, você acreditaria? Existe um fenômeno psicológico muito interessante. Quando nosso cérebro recebe uma informação incompleta, ele tenta terminar a história sozinho. É por isso que o medo se espalha tão rápido. Uma única palavra, nenhuma explicação, um alerta oficial, foi o suficiente para que milhares de pessoas imaginassem os cenários mais absurdos possíveis. E, curiosamente, quanto menos informação existia, mais convincentes pareciam as teorias. O medo funciona exatamente assim. Agora vem a parte que mais me chamou a atenção. Mesmo quem desconfiava da mensagem ficou preocupado. Sabe por quê? Porque ela veio através do único sistema que ninguém imaginava que pudesse ser invadido. E isso muda completamente a história. Não era apenas uma mensagem estranha. Era uma mensagem enviada usando um sistema oficial do governo. Naquele momento, ninguém sabia se era real ou não. E quando você não sabe, o medo faz o resto. Algumas horas depois, veio a resposta. Não existia invasão alienígena. Não existia guerra. Nem desastre natural. O sistema da Defesa Civil havia sido invadido. Hackers conseguiram utilizar um serviço criado para salvar vidas, para espalhar pânico. E isso levanta uma pergunta: como alguém conseguiu fazer isso? Foi falha de segurança? Senha vazada? Erro humano? Até hoje muitos detalhes nunca foram esclarecidos publicamente.
E justamente por isso, o caso continua cercado de dúvidas. Mas existe outro detalhe que quase ninguém comentou. Esse sistema foi criado justamente para situações em que cada segundo importa. Imagine uma barragem prestes a romper, ou uma enchente chegando rapidamente. Não existe tempo para procurar notícias, nem para confirmar informações. O alerta precisa funcionar imediatamente. Agora imagine descobrir que alguém conseguiu usar esse mesmo sistema para enviar uma mensagem falsa. O problema deixa de ser apenas tecnológico. Ele passa a ser um problema de confiança. Porque a próxima mensagem pode ser verdadeira. Ataques desse tipo são mais perigosos do que parecem. Não porque desligam computadores, mas porque mudam o comportamento das pessoas. A confiança é uma das coisas mais difíceis de construir e uma das mais fáceis de destruir. Depois daquele episódio, muita gente comentou que, se recebesse outro alerta parecido, provavelmente nem acreditaria. E é exatamente aí que mora o verdadeiro perigo. Imagina que amanhã exista uma enchente de verdade, ou uma tempestade extremamente perigosa. O celular toca novamente. Quantas pessoas vão pensar: ah, deve ser outra pegadinha? Quando um sistema de emergência perde credibilidade, as próximas mensagens podem simplesmente ser ignoradas. E aí? As consequências deixam de ser digitais e passam a ser reais. No fim das contas, não foram alienígenas. Não foi o fim do mundo. Mas também não foi apenas uma brincadeira. Foi um ataque que mostrou como nossa rotina depende de sistemas que quase ninguém percebe que existem. Bastou uma única mensagem, algumas palavras, e milhões de pessoas acordaram assustadas na mesma madrugada. A gente costuma imaginar hackers invadindo bancos, grandes empresas ou redes sociais, mas raramente pensamos em sistemas criados para proteger vidas. Talvez esse caso tenha servido como um aviso, não sobre alienígenas, mas sobre o quanto nossa rotina depende de tecnologias invisíveis. Tecnologias que só lembramos que existem quando alguma coisa dá errado. Talvez essa história não seja apenas sobre hackers, nem apenas sobre tecnologia. Talvez ela seja sobre uma pergunta muito mais desconfortável. Se alguém conseguiu invadir um sistema feito para proteger milhões de pessoas, quantos outros sistemas podem estar vulneráveis sem que a gente sequer imagine?